Professora Ana Lúcia, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigada pelo convite. É um prazer conversar sobre esse tema com vocês. Muito obrigado. Professora, e aí, o celular na sala de aula atrapalha ou ajuda ou nenhuma das anteriores, como a gente fazia no vestibular antigamente? Na verdade, ele pode atrapalhar e ajudar, né? Tudo vai depender de como o professor vai utilizar esse recurso, né? E também acho que é muito importante pensar em que faixa etária. Para alguns alunos ainda temos que tomar cuidado com a exposição às telas, né? Porque eles já são expostos às telas fora da sala de aula. Então, em sala de aula precisa ter um cuidado, mas ele sim, eu sou professora de tecnologia, defendo, sim, que ele seja incorporado na sala de aula, desde que o professor saiba como utilizar e que ele não seja um momento de distração, um momento de brincadeira, mas que possa até ser útil para trazer o aluno para o foco, porque esses nossos alunos novos, eles são da geração da cultura digital e a gente não pode negar isso, né? Professor, já vi vários treinamentos na área corporativa e quando o pessoal chega lá para o treinamento, as pessoas tinham que deixar o celular do lado de fora. Aí tinha uma mesinha, né, com uma pessoa lá fora, e todo mundo deixava o celular lá. Ninguém entrava na sala de treinamento com o celular no bolso. Já viu isso ou não? Já, e em sala de aula também, até na universidade. Nós já vimos casos de professores que recolhem o celular dos alunos antes de entrar em sala de aula, né? Eu acredito que nós estamos num momento de transição, Heródoto, que a gente precisa saber usar o celular, né? Usar o celular para aprender. E em alguns momentos também, óbvio, né? Se a gente precisa dar atenção 100%, o celular ele acaba sendo uma distração. Mas eu volto a falar, eu acho que a gente precisa saber usar. Esse é o grande desafio do professor, do profissional, porque, de fato, hoje a gente vive a gente é exposto a muitas coisas o tempo inteiro pelo celular. E o foco tem sido o grande desafio nas empresas, na docência, né? Você recuperar esse foco que está espalhado aí em tudo que o celular oferece para nós. Professora Ana Lúcia, quer dizer, o porte do celular vai, vamos dizer assim, do curso fundamental ao curso superior? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que nós podemos fazer o bom uso do celular em sala de aula. Eu, pessoalmente, né, respeito até outros professores, mas por estar aí há muitos anos entendendo como podemos usar esse recurso a nosso favor, eu acredito que é muito importante. O aluno pode pesquisar algo, nós temos muitas ferramentas que a gente pode trabalhar com interatividade em sala de aula, eles podem se comunicar usando o celular. Então, a gente tem aí um potente recurso e é muito interessante porque é um dispositivo móvel, né? Então, ele está nas nossas mãos. A gente não precisa ir num laboratório para fazer uma atividade. Então, o celular ele está dentro de uma perspectiva de metodologias ativas, né? De ter o aluno como centro da aprendizagem. E aí, o que vale aí, é claro que a gente tem que trabalhar a capacitação docente, porque nós não fomos formados nessa cultura, então a gente muitas vezes reproduz a forma que a gente aprendeu na escola, né? Que é o professor falando e o aluno anotando, e começar a descobrir essas novas formas que tem mais a ver com o mundo de hoje, né? Com o mundo que a gente vive hoje. Professora Lúcia, uma vez conversei com o maestro Karabichevski, e ele me contou uma história dizendo que queria reger uma orquestra em Viena. E pouco antes dele começar a reger, tocou o celular na plateia. Ele me contou essa história. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí fez aquele silêncio e a pessoa então pegou o celular e saiu da plateia, foi embora. Aí eu pergunto, imagine você está dando uma aula, né? Com uma moçada, de repente toca o celular na sala de aula. O que fazer? Existe aquela coisa que a gente sempre fala, né, Heródoto? Existe a etiqueta, né? Então, a gente tem que saber que em alguns lugares a gente precisa ter esse cuidado com o celular. Isso pode acontecer até com o professor, mas, por exemplo, os alunos, né? A gente tem que aprender também a usar, deixar ele no silencioso, num espetáculo. A gente está ali para ver um espetáculo.
na sala de aula também. Eu sei que tem professor que fica muito bravo quando isso acontece, mas a gente hoje não vive mais sem ele, né? A gente costuma dizer que o celular é a extensão do nosso corpo, né? Uma extensão mecânica. Então, a gente precisa aprender a ter também essa cultura, né, de cuidar, mas ele faz parte do nosso cotidiano. A gente não pode mais negar a existência do celular nas nossas vidas, né? Pois é, eu acho até que mexe com, vamos dizer, coisas interessantes. Me lembro também, professora, acho que foi uma bronca que o Papa Francisco deu. Ele foi em algum lugar e todo mundo de celular na mão. E ele deu uma bronca no pessoal, dizendo, olha, isso aqui é um culto, isso aqui não é uma live de celular. Quer dizer, qualquer coisinha a gente já puxa o celular e começamos a gravar. Perfeito. Eu acho que essa é uma questão muito cultural do nosso tempo, essa cultura do imediatismo também, da gente querer registrar tudo. Eu sou bem crítica, muitas vezes, a esse tipo de situação, porque a gente parece que às vezes só vive por meio da tela, né? Então, às vezes você está diante de uma pessoa, né, sei lá, que nem você falou agora, como o Papa, e em vez de eu olhar o Papa, o que ele está falando, eu estou filmando para que depois eu assista e depois muitas vezes a gente não assiste, né? Então, essa cultura da exposição também é algo importante, é nocivo. A gente precisa educar as nossas crianças também, os nossos jovens, a saber ter um termômetro sobre isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado quando a gente fala de trazer também o celular em sala de aula, né? Para que ele seja um instrumento positivo e não algo para reforçar uma cultura comportamental que a gente tem hoje na nossa sociedade. Professora, sabe, a professora Ana Lúcia, sabe que isso me lembrou uma frase do Galeno, diz assim, nada é veneno, tudo é veneno, depende da quantidade. Eu acho que se aplica ao celular como um instrumento extremamente importante, mas o excesso, né? Isso. E não saber usar, né, Heródoto? Eu acho que a gente hoje tem um fenômeno que eu queria comentar. Pois não. A gente tem um fenômeno que chama fenômeno da hiperatenção, né? Que significa o quê? Que nós, principalmente os jovens que nascem nessa geração, eles têm o foco deles e a atenção em multitarefas, em multicoisas. Então, você pensa assim, nossa, mas ele consegue assistir televisão, copiar, escutar música, fazer tudo ao mesmo tempo? Ele consegue. Só que a atenção dele é dividida, então ele não consegue aprofundar esse foco, essa atenção dele para a aprendizagem. Então, quando a gente tem um celular, tem uma ferramenta, um dispositivo digital, que pode até ajudá-lo a recuperar o foco, isso é importante. Então, junto com o aparelho, vem todo um conjunto de conduta, de norma, porque tudo em excesso faz mal, né? Criança não pode ficar exposta à tela 24 horas por dia. O celular virou a chupeta da criança, não é verdade? Você chega no restaurante, a criança começa, o pai vai lá e, em vez de dar a chupeta, dá o celular. Então, a gente tem que cuidar disso também. É verdade, realmente. Professora Ana Lúcia, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Eu agradeço a todos e aproveito para desejar boas festas, bom Natal e que a gente possa, sim, incorporar a cultura digital nas nossas práticas, sempre com esse olhar crítico e que possa desenvolver aí a nossa sociedade, podemos crescer no uso das tecnologias digitais. Obrigado. Professora Ana Lúcia de Souza Lopes, docente em Pedagogia do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.